Graça e paz. E aí, como é que você está? Como você tem passado esses dias? Eu espero que bem, que esteja passando com Jesus. Eu quero ler com vocês hoje uma palavra que está lá no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 10 e 11, que diz assim: Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Com certeza você já leu essa palavra. E eu estava meditando nessa palavra esses dias e Jesus me dava uma mensagem que era assim, que é assim: Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que a sua consciência lhe diz? Essa passagem que eu acabei de ler está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos do 1 a 11, e trata daquele evangelho que é muito conhecido sobre a mulher adúltera. Você já conhece esse evangelho com certeza, mas eu quero refletir em algumas coisas acerca dele com você. Primeira coisa que a gente tem que analisar quando nós lemos esse evangelho e tentamos aplicá-lo à nossa vida, é claro, é o contexto desse evangelho. Se a gente for ler o capítulo 7 do Evangelho de João, nós vamos ver nesse capítulo 7 que os fariseus e escribas, eles estavam furiosos, querendo prender Jesus. Inclusive, eles já tinham mandado os guardas, não os policiais, mas os guardas do templo, ao encontro de Jesus, ao encalço de Jesus para prendê-lo. Mas chegando lá, aqueles guardas ouviram as palavras de vida eterna de que Jesus tinha e se deram conta de que Jesus era um mestre e voltaram sem Jesus e foram por isso muito criticados pelos fariseus, porque na concepção dos fariseus aqueles guardas estavam se deixando enganar. Outro ponto desse que é preciso entender antes de analisar, estudar e aplicar esse evangelho é o momento. E o momento aqui era: essa situação se passa durante a festa dos tabernáculos ou festa das tendas em Jerusalém, que era uma festa celebrada pelos judeus para louvar, glorificar, agradecer a Deus pela providência que Deus tinha tido com aquele povo quando o libertou do Egito e o sustentou caminhando pelo deserto 40 anos. Para participar dessa festa dos tabernáculos, a historiografia bíblica demonstra que os judeus eles tinham que passar por um momento de purificação interior e exterior. E é justamente esse o quadro. Os fariseus e os escribas que estavam tentando prender Jesus estavam tendo essa atitude no tempo da festa dos tabernáculos e eles precisavam necessariamente, para participar dessa festa, ter passado por um momento de purificação. A palavra do Senhor nos diz que nesse contexto de perseguição, o que é que Jesus faz? Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Alguns estudiosos dizem que ele foi pernoitar no Monte das Oliveiras, mas eu particularmente penso que além de pernoitar, Jesus ele foi ter a sós com Deus, porque ele sempre que ia para o monte, ele ia para orar. E aí, Jesus passa a noite no Monte das Oliveiras, no encontro naturalmente com o Pai. E quando ele desce para o templo de madrugada, a palavra do Senhor diz que de madrugada, quando ele desce para o templo, ele encontra o templo cheio. Lá estava uma multidão ávida para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E aí o que é que acontece? Quando Jesus chega no templo, encontra aquela multidão, Jesus estava ensinando aquela multidão. Os escribas e os fariseus chegam em plena madrugada com uma mulher que havia sido pega em adultério. E o adultério, segundo a lei mosaica, era um pecado que tinha que ser punido. Tanto o homem quanto a mulher que cometiam adultério, eles tinham que ser punidos com o apedrejamento. E aí os fariseus chegam e dizem: mestre, essa mulher foi encontrada em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E o que é que a gente tem? Qual é o cenário que a gente tem? Jesus diante de um dilema. Por que diante de um dilema? Jesus tinha um dilema religioso, porque se ele mandasse apedrejar aquela mulher, ele estaria negando os ensinos que ele, no decorrer da sua caminhada aqui na Terra, estava
pregando e ensinando o que era ensino de amor, de compaixão, de misericórdia, de perdão. Então, se ele dissesse apedreja essa mulher, ele ia estar colocando por terra tudo aquilo que ele tinha passado tanto tempo ensinando. Mas ele, se dissesse não apedreja essa mulher, ele está descumprindo a lei mosaica, a lei de Moisés, e ele era judeu. Além de tudo isso, ainda tinha um conflito religioso, porque não cabia ao sinédrio, não cabia aos sacerdotes julgar. A competência para julgamento, o povo de Israel estava sob o domínio romano, e a competência para julgamento era do governo romano. Então, se Jesus mandasse apedrejar aquela mulher, ele estaria usurpando as leis processuais de julgamento da época. Então, veja que contexto Jesus se encontra. E é claro que Jesus sabia que aqueles fariseus ali, eles tinham um único intuito, que era o único objetivo, que era encontrar um motivo para prender Jesus. A grande verdade é essa. Os fariseus, eles queriam um motivo para prender Jesus. E aí eles subvertem a própria lei, porque a lei mosaica dizia que aqueles que eram pegos em adultério, ou seja, o homem e a mulher, eles deveriam ser apedrejados. Mas os fariseus, com o intuito de encontrar um motivo para prender Jesus, eles subvertem a própria lei e dizem: essa mulher foi pega em adultério, ela precisa ser apedrejada, né? E aí a gente faz a pergunta: e o homem, onde estava? Mas o que é que eu percebo? Primeira coisa que a gente percebe aqui nessa palavra é que, diante desse cenário de acusação, o que é que Jesus faz? A palavra do Senhor, ela é clara e ela diz que, diante desse cenário de acusação, está lá no versículo 6, capítulo 8, versículo 6, a palavra do Senhor diz: mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O que foi que Jesus fez diante desse cenário de acusação? Silenciou, se inclinou e passou a escrever com o dedo. Me chamou muita atenção nessa palavra, essa expressão, com o dedo. Ele passou a escrever com o dedo. E eu fiquei me questionando a semana toda: por que com o dedo? Por que com o dedo? E porque o Espírito Santo de Deus estava me chamando a atenção para essa questão de que Jesus tinha escrito com o dedo. Foi a única passagem de todos os evangelhos que aponta Jesus escrevendo, né? Por que ele estava escrevendo com o dedo? E aí, o Espírito Santo de Deus falava comigo: por que com o dedo? Porque é a mão de Deus, é o dedo de Deus que abençoa, é o dedo de Deus que salva, é o dedo de Deus que cura, é o dedo de Deus que liberta, e é necessariamente o dedo de Deus que julga. Então, amados, a primeira coisa que essa palavra me trouxe à reflexão foi a de que não nos cabe, não cabe a mim, não cabe a você julgar, avaliar as pessoas, os pecados das pessoas, as atitudes das pessoas, que muitas vezes a gente olha e diz: eita, fulano está em pecado, Beltrano está em pecado. Não cabe a mim nem a você julgar. Essa competência de julgamento não é nossa. A palavra diz que Jesus se inclinou e escrevia no chão com o dedo. Isso significa dizer que a competência para julgar, para avaliar, é dele. Não é minha, não é sua. Essa é a primeira coisa que essa palavra me diz. E a segunda coisa que essa palavra me diz é que, diante de um contexto de acusação, o silêncio é a melhor resposta. Vocês vejam que Jesus, em pleno cenário de armadilha, ele simplesmente silencia. Então, amados, eu aprendo com essa palavra que não compete a mim nem a você julgar, e aprendo mas a Deus, o julgamento pertence a Ele. E aprendo também que, diante de um contexto de acusação, às vezes o silêncio é a melhor resposta. Mas o que é que a gente encontra lá em João 8:7? Os fariseus não ficaram satisfeitos com o silêncio de Jesus. E aí o que é que eles fazem? Eles insistem para que Jesus julgue aquela mulher. E aí, diante dessa insistência, o que é que Jesus faz? Jesus, ele se levanta, né? Diante dessa insistência, a palavra do Senhor diz que, tornando a inclinar-se, continuou, levantou-se-lhes e disse: aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, diante da insistência, Jesus levanta
e usa poucas palavras. Ele diz simplesmente assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra nessa mulher. Porque a lei mosaica também dizia que as testemunhas que encontravam uma pessoa cometendo uma falta, eram elas que deveriam atirar a primeira pedra. E aí Jesus diz: aquele dentre vocês aí, aquele que não tiver pecado, joga a primeira pedra. Jesus, diante da insistência, o que é que ele faz? Usa poucas palavras. Se o seu silêncio não resolver, use poucas palavras. Porque essa mesma palavra, ela diz assim: atire a primeira pedra e, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus usa poucas palavras, Jesus se inclina, continua a escrever no chão, mas o versículo 9 me diz: mas, ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, o que é que acontece, amados? Diante de um cenário de acusação, Jesus primeiro silenciou. O silêncio não resolveu, Jesus usou poucas palavras, porque as poucas palavras fizeram com que aqueles escribas e fariseus, tão zelosos pelo cumprimento da lei, as poucas palavras de Jesus fez com que a consciência deles fosse ativada. Amados, há situações em que a gente quer falar demais, mas não são as muitas palavras que vão ativar a consciência dos nossos acusadores, são as poucas palavras. Aqui está claro, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, retiraram-se um a um, dos mais velhos até os mais novos. Então, se o seu silêncio não resolve, use poucas palavras, porque com certeza o silêncio e as poucas palavras eles dois, o silêncio e as poucas palavras vão fazer com que os seus acusadores ativem a consciência deles, né? E aí, amados, tem uma questão. Qual foi a luz que acendeu na consciência daqueles escribas e daqueles fariseus? Veja que eu disse no começo que eles estavam em plena festa do tabernáculo, para a qual ou da qual eles só podiam participar se eles tivessem sido purificados. E aí a consciência daqueles homens acende porque eles tinham passado por um processo de purificação exterior, mas não tinham passado por um processo de purificação interior. A palavra do Senhor é clara quando diz que eles estavam tentando criar um contexto para prender Jesus. Ou seja, eles estavam com o coração cheio de maldade. Então a consciência deles foi ativada justamente por causa dos propósitos que eles nutriam no coração. Não adiantava nada eles estarem por fora limpos, mas por dentro com o coração cheio de maldade. E aí aqueles homens, eles se retiram, um a um, porque eles sabiam que não tinham condições espirituais de atirar a primeira pedra naquela mulher. O que é que acontece? Depois que Jesus resolve esse contexto processual, resolve esse contexto religioso, usa silêncio, usa poucas palavras, traz a consciência daqueles fariseus o que realmente havia no coração deles, porque a palavra de Jesus trouxe consciência a eles do que eles tinham no coração. Essa semana eu estava refletindo nessa palavra e o Espírito Santo de Deus me dizia assim: depois que Jesus coloca os fariseus no lugar deles, porque veja, os fariseus eram pessoas e os escribas eram pessoas que se achavam o suprassumo da religiosidade em Israel. Pessoas que conheciam a lei, pessoas que aparentemente praticavam a lei, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão borolento. Então, eles se achavam o top da religiosidade. E aí, depois que Jesus mostra a eles que eles não são nada, porque Jesus estabeleceu um parâmetro de comparação. A mulher que havia sido pega em adultério e eles se achando por cima da carne seca, e a mulher pega em adultério, coitada, só Jesus sabe como ela chegou lá. E aí, depois que Jesus bota esses homens no lugar deles, que eles vão embora, Jesus fica só com a mulher e aí ali naquele momento ele tem um encontro com ela. Novamente eu digo uma coisa que eu venho aprendendo ao longo do tempo. O encontro com Jesus é sempre pessoal. Então, Jesus, depois que resolve tudo, coloca cada qual no seu lugar, tem um encontro pessoal com aquela mulher que até então
tinha sido um objeto. Vocês vejam que os fariseus e os escribas usaram aquela mulher como um objeto para criar um ardil a fim de prender Jesus. Eles não se preocuparam em nenhum momento com ela. Então, o que é que Jesus faz? Jesus diz, mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te acusaram, eles não te condenaram, então também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus resgata a dignidade daquela mulher. Jesus dá a ela uma segunda chance. Jesus dá a ela a possibilidade de uma vida nova. Jesus tira aquela mulher da condição de objeto e coloca aquela mulher na condição de sujeito. Porque Jesus é sempre assim. E aí, amados, essa palavra me ensinou no decorrer dessa semana algumas coisas. A primeira e mais importante delas é que a especialidade de Jesus não é acusar, e nós devemos aprender isso. Às vezes a gente se acha melhor do que as outras pessoas, mas nós não temos legitimidade para acusar ninguém. Ao contrário, quando nós nos encontramos muitas vezes com a situação de uma pessoa que está errando, nós devemos orar, nós devemos acolher, nós devemos amar, porque esse foi o exemplo de Jesus. Jesus não acusou, a especialidade de Jesus não vai acusar, a especialidade de Jesus é resgatar. Ele diz, eu vim para salvar os que estavam perdidos, eu vim para salvar os que estão perdidos. Essa é a especialidade de Jesus. Resgatar, dar vida nova, tirar você da condição e me tirar da condição de objeto para nos colocar na condição de filhos de Deus, herdeiros do Pai. Que coisa maravilhosa. Jesus é aquele que resgata a nossa dignidade, nos dá essa possibilidade de resgate. E foi justamente isso que ele fez com aquela mulher. E quando ele quer fazer isso, amados, ele coloca quem está fora do lugar no lugar, como ele fez com o fariseu. Ele coloca aqueles que estão por cima da carne seca, aqueles que estão muitas vezes tripudiando, ele mostra que eles não são nada, coloca no lugar deles e resgata a vida daquele que está perdido, daquele que precisa de uma segunda chance. Jesus é especialista em segunda chance. A especialidade dele não é acusar, a especialidade dele é resgatar, é dar segunda chance, é fazer de nós, é nos dar uma novidade de vida. Essa é a especialidade de Jesus. E aí, é claro, muitas vezes ele concede essa oportunidade e nós não agarramos, nós não abraçamos essa oportunidade. E aí, claro, que a condenação vem. Mas eu não sei qual é o pecado aí que você está achando que jamais vai ser perdoado por Jesus. Deixa eu lhe dizer, ele perdoa e lhe dá a oportunidade de uma vida nova com ele, que é maravilhoso sempre. Essa é a primeira lição. A segunda, e foi por isso que Jesus morreu na cruz. Você acha que Jesus ia morrer na cruz, morte de cruz, sofrer como ele sofreu? Por quê? Para mim resgatar e para ali resgatar, é isso que ele quer. Essa é a primeira lição. A segunda, algumas outras lições eu aprendi com essa palavra. Primeira delas, o poder de acusar e julgar não me pertence, não lhe pertence, pertence a Deus. Está, na pontinha do dedinho dele. De nada adianta, amados, nós estarmos puro por fora e estar com o coração borolento, o coração urdindo mal, planejando mal, fazendo mal às pessoas. De nada adianta. Era o caso dos fariseus. Jesus colocou, com poucas palavras, Jesus evocou a consciência daqueles homens e os colocou no lugar deles. Outra coisa, nós precisamos aprender a ser prudentes diante das acusações. Vocês vejam que diante da acusação, porque a acusação dos fariseus não era para aquela mulher era só um pretexto. Eles queriam efetivamente prender Jesus. O que é que Jesus faz? Age com prudência. Jesus responde, em primeiro lugar, com silêncio e depois com poucas palavras, porque as poucas palavras elas ativam a consciência. Não é o muito falar que vai ativar a consciência dos seus acusadores. São as poucas palavras e o silêncio. Fique com Deus e lembre, Jesus, ele não veio para lhe acusar. Ele veio para nos resgatar e nos conceder a possibilidade de andar com ele numa vida nova, cheia de alegrias. Pode ter certeza que a vida com Jesus é cheia de muitas alegrias, desafios, desertos, mas muitas alegrias. Fique com Deus, tenha uma boa semana.
E lembre disso. Boa noite.